paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 7, o discípulo e a obediência. Essa lição de número 7 ela é dividida em 3 tópicos, que são exemplos de obediência, a quem devemos obedecer e os efeitos da obediência, o que ela causa, o que ela provoca, se obedecer, se eu não obedecer, tá certo? Nós vamos para a introdução na aula de hoje. E o nosso texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Mas antes de ler o versículo, gostaria de falar sobre a obediência, o significado dela segundo o dicionário. Então, obediência significa cumprimento da vontade alheia, submissão, sujeição. Aqui na revista está assim, ato de submeter-se à vontade de alguém. Então, quando eu me submeto à vontade de alguém, quando eu me sujeito à vontade de alguém, quando eu me predisponho à vontade de alguém, obedecer à vontade de alguém, eu estou sendo obediente, tá certo? Então, 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Peraí, Valdecir, o que você está falando? O sistema sacrificial no Antigo Testamento funcionava assim: a pessoa pecava, cometia um delito, um pecado, um erro, uma falha, e ela se arrependia quando ela percebia que tinha errado. E como ela ia fazer para ser perdoada? Ela tinha que pegar um animal próprio, pegar dela, ou comprar um animal, se ela não tivesse, claro, com o dinheiro dela, porque o sacrifício é dela, ela tem que apresentar, não pegar dinheiro dos outros para apresentar, animal do outro para apresentar, não, o sacrifício é próprio. Se o pecado é meu, eu teria que apresentar o sacrifício. Estamos falando do Antigo Testamento, tá bom? Então a pessoa pegava esse animal, ele tinha que ser puro, tinha que ser limpo, tinha que ser sem mancha, tinha que ser sadio, saudável, né? Sem nenhum tipo de enfermidade. Era apresentado ao sacerdote, o sacerdote examinava esse animal para ver se ele tinha as condições específicas para que pudesse ser apresentado a Deus, para que pudesse ser sacrificado. A pessoa confessava o seu pecado ou os seus pecados no ouvido do animal que ela estava levando, e o sacerdote degolava e o seu sangue era derramado sobre a terra. Dessa forma, os pecados da pessoa eram cobertos. Então a pessoa estava perdoada. Os seus pecados não eram tirados, porque ele só foi tirado no Novo Testamento. Quando Jesus veio, o Antigo Testamento apontava para Cristo. Todo o sacrifício do Antigo Testamento apontava para Cristo. Tudo era sombra do que iria acontecer na realidade. Quando Jesus veio, ele cumpriu esse sacrifício perfeito, ele derramou o seu sangue puro, porque não tinha nenhum ser humano que pudesse morrer para salvar toda a humanidade, porque tinha que ser puro, porque tinha que ser sem pecado, tinha que ser limpo. Então Jesus teve que vir em carne como ser humano, como homem, derramar o seu próprio sangue para que nós todos fôssemos perdoados verdadeiramente, e não nossos pecados simplesmente escondidos, não. João Batista olhou para Jesus e disse assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir da vinda de Jesus, os pecados não são mais cobertos, os pecados são tirados. Amém, meus queridos? Então, assim que ele diz assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, que é o derramamento de sangue dos animais, como em que se obedeça à palavra do Senhor? O que ele está dizendo aqui, não é melhor obedecer do que prestar o sacrifício? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, obedecer é muito melhor. Temos também um outro exemplo aqui de Noé, capítulo 6 de Gênesis, versículo de número 22, que diz assim: Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então Noé, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele simplesmente obedeceu. Olha só como diz o versículo, assim fez Noé, conforme tudo. Não foi parcial, não foi uma coisa assim, outra não. Conforme tudo que Deus lhe mandou, assim Noé fez. O mundo no período de Noé estava totalmente corrompido. Somente Noé, pensa bem, no mundo inteiro, somente uma pessoa achar graça diante dos olhos de Deus. E foi assim que aconteceu. Então, por causa de Noé, a sua família foi salva, a sua descendência foi salva, e os animais também foram salvos, porque Deus mandou Noé construir a arca, ele foi e obedeceu.
Ele não questionou de onde que eu vou tirar tanta madeira, nunca choveu, como é que vai cair um dilúvio? Não, não questionou, Noé simplesmente obedeceu, fez tudo conforme aquilo que Deus havia lhe mandado. Amém, meus queridos? Essa é a nossa introdução dessa aula, dessa lição de número 7, o discípulo e a obediência. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.